Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da administração. Eu sou Sasha Bordet e hoje eu estou aqui com um convidado especial, um parceiro especial, o Rodrigo Miranda. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Sasha. Muito obrigado a todos que nos acompanham esse podcast maravilhoso que traz tudo sobre o mundo da administração. Sasha, hoje o Adriano um pouquinho diferente, né? Um pouco mais alto aí, mas com o mesmo conteúdo para vocês aí acompanharem ao longo da próxima hora. Tudo sobre o mundo da administração, não é isso, Sasha? Isso mesmo. E para a gente começar, a gente sempre faz a nossa apresentação inclusiva. Inclusive, a gente vai convidar o nosso convidado também para fazer essa apresentação inclusiva. Eu vou começar. Eu sou loira, tenho os olhos verdes, estou vestindo um vestido azul com branco e um suéter preto. E você, Rodrigo? Eu sou moreno, estou de camisa cinza, calça preta e cabelo curtinho, cortadinho, pretinho também. E o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, não está aqui presencialmente, mas ele está online. Eu vou convidar ele também a fazer a apresentação inclusiva, que é o administrador Mauro Kreutz. Mauro, seja bem-vindo. Eu te convido também para fazer a apresentação inclusiva. Muito boa tarde. Bem, eu sou Mauro Kreutz. Eu sou claro, pele bem branca, tá certo? Um cabelo grisalho, já bastante calvo. Estou usando uma camisa azul. Óculos e estou com uma barba bem ralinha. Esse sou eu agora com vocês. Perfeito. Então vamos começar com o nosso tema, Rodrigo? Vamos, nosso tema de hoje, recuperação financeira empresarial. Tema esse que está bombando, um tema muito importante. E o nosso convidado, eu vou pedir para Sasha ler o currículo dele, porque ele passou um mini currículo, eu conheço já o currículo do Mauro, é um currículo extenso, mas a Sasha vai dar uma resumida aqui para a gente, né, Sasha? Isso mesmo, para vocês terem uma noção com quem a gente vai estar falando aqui hoje. O Mauro, ele é administrador com doutorado em ciências empresariais, pesquisador e professor de administração e negócios, palestrante sênior e consultor em finanças, estratégias e planos de negócios. Presidente da Talentos Consultoria e Assessoria, membro do Conselho Consultivo da Presidência do CRA de São Paulo e do Conselho Consultivo da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, a ANGRAD. É acadêmico imortal da Academia Brasileira de Ciência da Administração e membro de conselhos editoriais de revistas científicas em administração e autor de diversos livros, como Oportunidades Comerciais e Nichos de Mercado e o Impacto do Raciocínio Estratégico nos resultados da empresa. É ex-presidente do Conselho Federal de Administração e foi conselheiro federal pelo Estado de São Paulo. Esse é o Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Bom, muito obrigado, uma alegria enorme, um prazer enorme estar de volta aí ao nosso convívio do Conselho Federal de Administração. 8 anos que estive aí, me deixaram muita saudade, muitos amigos. Quero aproveitar de agradecer em nome do Conselho Federal de Administração ao nosso querido presidente, o administrador Leonardo Macedo, e também ao nosso diretor da Câmara de Comunicação e Marketing do CFA, o meu xará, administrador Mauro Leônidas, e a toda a equipe da CCM, por essa oportunidade para refletir sobre um tema que realmente ele é muito complexo e muito especial e, portanto, eu espero que possamos ter um bom diálogo e boas reflexões. Perfeito. E vamos começar com o nosso bate-papo? Mauro, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre o que é recuperação financeira empresarial, para a pessoa que está entrando aqui, para já começar a saber o que é, o que seria esse tema. Não é algo tão simples, né, Mauro? A gente fala assim nesse tema de questão de recuperação financeira, a gente pensa, justo aqui, não, mas esse é algo bem mais complexo, né? Tipo algo sim, mais... Sim, estamos perante um tema muito complexo. Desde a causa, ou as causas de um colapso financeiro, assim como também toda a terapia de recuperação financeira. Esse é um processo terápico muito indigesto, muito difícil, e que, na maioria das vezes, infelizmente, não se consegue mais recuperar financeiramente a empresa devido à extensão da gravidade e dos colapsos financeiros e a todas as demais áreas que as finanças geraram.
Então, é um tema realmente muito delicado, muito importante. E quando a gente fala nisso, acho que a primeira coisa que tem que ficar claro quando a gente adentra a esse tema é você diagnosticar rigorosa e minuciosamente todas as possíveis causas que geraram este colapso financeiro, ou seja, esse rompimento no fluxo financeiro das empresas. Isso é fundamental, conhecer profundamente cada uma das causas e os seus impactos na situação anômala financeira. Perfeito. E, Mauro, um bom plano de recuperação financeira não pode. O que um bom plano de. O que um bom plano de recuperação financeira não pode deixar de fora? Ele não pode deixar de fora nenhuma questão que tenha aderência às causas que geraram o colapso financeiro, né? Então, isso é fundamental. Por isso que é importante que o diagnóstico ele seja absolutamente rigoroso, minucioso, e que não esqueça, né, não esqueça nenhuma das variáveis causadoras disso. A causa é financeira, mas normalmente as causas que geraram o colapso financeiro, elas não são financeiras. Elas vêm de outras origens, como má gestão, má visão, ausência de um planejamento estratégico, uma análise mais rigorosa de mitigação de riscos nos processos decisórios, sistemas produtivos ineficazes, obsoletos, nichos de mercados inadequados, custos elevados, margens inadequadamente calculadas, força de trabalho inadequada, insuficiente ou com excessos e com custos exagerados. Quer dizer, eu tenho várias possibilidades de verificar as causas que geraram este colapso financeiro e que agora exigem esta recuperação. E volto a dizer, pela toda a minha experiência, as causas do colapso financeiro e que exige a recuperação financeira, elas não têm a sua origem no mundo das finanças, numa organização. As origens são em outras áreas. Pode ser na área de logística, na área de produção, na área de compras, na gestão de pessoas, na estrutura, no fluxo, na organização dos processos, por fornecedores inadequados, por falta de competitividade, por ausência de tecnologia, pelo próprio modelo de gestão que foi adotado pela empresa. Tudo isso são evidentes e possíveis causas que levam a esse desencontro financeiro. E quando as finanças não funcionam, isso quer dizer, quando o caixa de uma empresa não funciona, tudo para de funcionar. É que nem o bolso da gente. Quando o bolso da gente não funciona, a gente fica meio doido, preocupado, nervoso, e parece que há um desperdício de energia e de tempo. Nas empresas, quando o caixa não funciona, as pessoas elas ficam muito alucinadas, muito doidas, e a tendência é elas agravarem ainda mais a situação, tomando decisões em desconformidade com a boa administração financeira. Agora, Mauro, na sua fala aí, eu chamou a atenção o fato de que muitas vezes, mesmo com o trabalho de recuperação financeira empresarial, o cenário é tão ruim que fica irreversível, né? Isso se deve a quais fatores? Assim, a demora para buscar esse apoio, a resistência de alguns empresários em aceitar que estão seguindo um caminho errado? Como é que a gente pode analisar isso? Em primeiro lugar, de fato, como você muito bem mencionou, é a resistência. Eu não quero acreditar
que não esteja mais dando certo, afinal deu certo tantos anos, por que agora não está mais dando certo? Eu sou um cara de sucesso, tenho 30, 40 anos a minha empresa, mas o tempo ele não vale mais nada para a longevidade das organizações e para a sustentabilidade financeira. Nós estamos vivendo ambientes disruptivos de toda a ordem, de mercados, e não só de tecnologia, mas de mercados, de concorrentes, são novos jogadores que nos levam a repensar o nosso negócio, nossos negócios, mesmo que tenham tido algum sucesso até hoje. O sucesso ele é vizinho do fracasso. Se você não se cuidar, ele já pula para o outro lado. Então, esse cuidado é muito grande. Então, a primeira coisa é resistência. A falta de visão, porque muitas vezes a empresa não tem um planejamento estratégico e, portanto, não tem uma visão clara dos cenários que o teu mercado, que o teu segmento hoje apresenta. E quando você se dá conta, e normalmente a luz amarela ela é ligada ou acende quando as finanças já estão certamente comprometidas. Começam a aumentar os passivos, eu tenho que buscar recursos externos de bancos, eu não consigo mais atender os meus compromissos como eu os atendia, cria-se um clima de tensão enorme, e quando eu começo a me endividar, me alavancar, como se diz na linguagem técnica, eu posso ter dois tipos de alavancagem. A operacional, que é ter um estoque de custos e despesas fixas inadequadas, tá certo? E também por estar muito alavancado financeiramente, ou seja, usando capitais de terceiros e que tem um custo, e muitas vezes, como é no caso do Brasil, onde a taxa de juros ela é extremamente elevada, isso tende a piorar ainda mais o cenário das finanças e comprometer, eventualmente, mais à frente, um processo de recuperação financeira. Quando a gente fala em despesas, nem sempre elas são as culpadas, podem também ser. Como eu digo assim, o colapso financeiro ele não se dá por uma causa só, é um somatório de causas, né? Que o diagnóstico tem que revelar qual a conexão e a importância de cada uma dessas causas, para daí sim você formatar e formatar tecnicamente, financeiramente, um plano de recuperação. E todo plano de recuperação, ele exige algumas cirurgias emergenciais, e algumas delas, muitas vezes, você não tem tempo nem para fazer anestesia. Portanto, elas vão doer muito, porque você vai ter que cortar da própria carne. E isso é difícil. Você, muitas vezes, precisa adotar um modelo de gestão e ter ações muito duras que nem sempre são muito palatáveis para quem convive com a organização e também para todos os demais stakeholders, mas em especial aos fornecedores, aos colaboradores e aos credores financeiros, que, via de regra, são os bancos. Perfeito, Mauro. A gente sabe, né, que nas empresas, às vezes acontece de ter quedas bruscas, inclusive nas vendas, ali mudanças constantes no fluxo do caixa, crises financeiras, né, acontecem, né, a economia oscila, e não é só cortar gastos, né, para poder sair do vermelho, né, Mauro? Claro, veja, quando você muito bem menciona uma possível causa, a queda nas vendas, tá bem. Se essa é uma variável importante, eu tenho que diagnosticar por que é que as vendas caíram. O que é que motivou a queda nas vendas? Porque antes da queda das vendas afetar o fluxo de caixa e, portanto, o sistema financeiro da empresa, e se foi a queda das vendas, eu tenho que saber o que levou à queda das vendas. Por que eu perdi mercado? Por que meu market share caiu substancialmente?
É um problema na equipe de vendas? Meus produtos não estão mais adequados ou meus serviços? Meu mercado está saturado? Meus competidores são mais competitivos que eu em qualidade de produtos e serviços, nos preços que eles oferecem? Por que eles conseguem oferecer preços melhores do que eu? A minha estrutura é muito pesada em relação a eles? Vocês compreendem? Eu tenho que ir no detalhe, na minúcia, para poder depois, já na frente, tentar consertar o dano. Eu preciso conhecer o que causou esse dano, o que causou esse diálogo negativo entre, por exemplo, uma queda das vendas e o impacto negativo no fluxo de caixa da empresa. Mauro, às vezes chama atenção, a gente vê nessas empresas, às vezes até o meio que eles usam, a gente está ruim financeiramente, demitiram 150 funcionários, só que aí quando você vai ver, demitiu o chão de fábrica, aí tem os questionamentos dos funcionários, mas eu ganho 1.000, o que isso vai impactar e tal. Isso já mostra também, às vezes, o desespero, o despreparo de uma empresa na hora de tentar uma recuperação financeira, tentar respirar, né? Porque não é só, às vezes, diminuir o número de funcionários, né? E ao contratar um consultor que vai fazer uma análise mais crítica, isso pode chegar a patamares elevadíssimos dentro da direção, podemos chegar na alta diretoria, e às vezes eles não querem também, né? Ou também não querem enxergar esse resultado, né? Exatamente. Por isso que eu digo, na clínica inicial, no diagnóstico inicial, eu tenho que verificar as possíveis causas. Daqui um pouco eu tenho uma força de trabalho exagerada. É possível? Claro, é possível, isso é normal. Bom, como agora eu estou numa fase delicada, eu tenho que rever, digamos assim, qual é a minha força de trabalho minimamente necessária para dar conta com a melhor performance possível para conseguir equilibrar o status quo, o estado atual da empresa. Isso é fundamental. E aí, volto a dizer, você tem gastos que são muitas vezes improdutivos, desnecessários. A empresa pode viver perfeitamente sem esses gastos, mas você tem outros gastos que são imprescindíveis, que são produtivos, que são necessários. Então, eu não posso me desfazer de colaboradores que são essenciais na vida da empresa. Porque o que é uma empresa? O que é uma organização? É um conjunto de pessoas. As organizações é gente. Então, eu preciso entender de gente, de desempenho, de performance, de qualificação, de engajamento, de comprometimento. E eu não posso simplesmente cortar por cortar. Tá? Como se dizia, e parece que ainda acontece hoje, quando as finanças ficam combalidas, a primeira coisa é cortar o cafezinho. No momento que eu tiver que cortar o cafezinho, pode fechar a porta, porque isso já é o extremo do extremo, isso é absolutamente insignificante. Né? Então, eu também, quando faço a cirurgia na força de trabalho, eu preciso ver quem é que pode e quem é que não pode mais estar na empresa. Quais são as implicações de qualquer desligamento? Porque daqui um pouco, se eu faço isso de forma amadora, não técnica, não científica, eu acabo enfraquecendo ainda mais a minha força de trabalho e comprometo ainda mais o estado delicado financeiro da empresa. E como você mencionou, eu deixei exatamente para o fim, quando você ascende na estrutura da empresa e chega nos cargos de direção, de gerência, de superintendência, etc., de conselheiros, é mais difícil ainda. Mas você também tem que mexer nisso, sim. Né? Daqui um pouco, um diretor, eu tinha 5 diretores, eu só posso mais trabalhar com 2 ou 3 diretores. E os outros vão ter que assumir isso. Recuperar financeiramente uma empresa, ela não é uma tarefa fácil. Volto a dizer, tem vezes que isso dói muito,
porque você vai ter que fazer intervenções, cirurgias na estrutura da empresa, dos processos, que você acaba não tendo tempo pela delicadeza da situação financeira e que elas terão que ser feitas sem anestesia, e isso dói ainda mais. Mas aí você tem que fazer a escolha. Eu quero salvar a empresa ou qual é o meu propósito, afinal de contas? Se a recuperação da empresa está em primeiro lugar, eu tenho que ser extremamente frio e técnico e profissional em eleger quais são as medidas necessárias, custe o que custar para quem custar. Tá ótimo, Mauro. E a gente sabe, né, que é importante, né, ter esse plano de recuperação financeira, mas ele não é engessado, né? Ele pode ser revisto, refeito. Como qualquer plano, ele não pode ser uma camisa de força. Ele é um balizador. Na medida em que você vai implementando o plano de recuperação financeira, você daqui um pouco começa a ter reações positivas tão interessantes que já conseguem fazer você amenizar um pouco algumas outras medidas. Por outro lado, muitas vezes, quando você coloca o plano de recuperação em funcionamento, você vê que ele não está dando as respostas positivas necessárias. Portanto, isso vai indicar que você tem que ser mais duro ainda e tem que rever, quem sabe, para baixo, o plano de recuperação. Então, é possível que no exercício, na prática, de você exercitar o plano de recuperação, que é um conjunto de intenções que você define após o diagnóstico inicial minucioso e rigoroso feito, você elabora o plano e você põe ele em prática. Você só vai saber dos resultados, obviamente, depois das intervenções. Nenhum clínico sabe antes o que vai acontecer com as intervenções e com os tratamentos. O tratamento vai indicando se ele está dando certo ou não, caso contrário, eu tenho que até mudar o tratamento e tenho que até mudar a medicação, ou seja, mudar as técnicas de intervenção que eu inicialmente havia pensado e eu vou ter que revê-las, seja se elas estão dando um excelente resultado ou um péssimo resultado. Quem sabe eu possa abreviar a prescrição de antibióticos pesados que são nocivos, porque o paciente está se recuperando muito bem, bem melhor que eu imaginava. Então, isso é ótimo. Outras vezes eu preciso aumentar a dose e o tratamento pode se alongar um pouco mais. Isso depende também de variáveis, porque eu estou lidando com ambientes complexos. O que são ambientes complexos? É quando eu lido com muitas variáveis, algumas delas eu tenho um certo controle sobre elas, e outras que eu não tenho controle nenhum sobre elas. Isso torna os ambientes mais ou menos complexos. E numa recuperação financeira, dado a minha fragilidade da saúde financeira da empresa, eu tenho poucas variáveis que eu tenho controle. Na verdade, todas elas exercem controle sobre mim. E isso é complexo. E isso exige, portanto, não só além de um domínio conceitual, metodológico e técnico da ciência, da administração, das suas ferramentas, dos seus instrumentos, exige, sobremaneira também, muito equilíbrio emocional, muita resiliência e muita centralidade. Bacana. O senhor atua há vários anos, né, nessa temática aí, com essa consultoria, com esse trabalho de recuperação financeira empresarial. Como é que o senhor avalia o mercado de trabalho para quem quer entrar nessa área? Para o profissional que está acompanhando a gente, está acompanhando o podcast, fala, gostei. Como é que eu faço para atuar? Como é que é o mercado de trabalho? Como é que é a remuneração? Como é que é essa situação hoje? O mercado de trabalho em todas as áreas da administração, ele continua sendo fantástico. É fantástico. Nós ainda temos, de cada 10 demandas, 7 a 8 são em áreas da administração. Mas elas continuam não sendo preenchidas. Tem vagas ociosas.
E não é por falta de candidatos, é por falta de perfil profissional. Os candidatos não têm a performance profissional adequada para adentrar no mercado de trabalho da administração, nas áreas da administração. Por exemplo, se olhar nas finanças, que é um tema mais complexo, e se hoje olharmos os egressos dos cursos de administração, nós vamos ver que a grande maioria foge, infelizmente, e não é de hoje, muitos anos, 30, 40 anos, né? Eles fogem da área de finanças, da área de logística, da área de produção, que são áreas que requerem, que são mais quantitativas e que requerem mais domínio das ciências exatas, como o cálculo, a matemática, a estatística, a economia, contabilidade, né? Então, um profissional de finanças que não gostar de cálculo, ele não nasce. Que não goste de contabilidade, também não. Que não goste de economia, também não. Então, finanças é uma área muito técnica, muito quantitativa, e, obviamente, um próprio plano de recuperação judicial, eu tenho que mitigar os riscos do próprio plano. Ou seja, eu diagnostiquei tudo isso como causas prováveis do colapso financeiro. E as soluções, elas passam por várias variáveis que eu tenho que estudar. Qual é a viabilidade delas, né? E, portanto, eu preciso conhecer de macroeconomia, de microeconomia, eu preciso entender do sistema tributário, eu preciso entender dos cenários econômicos e políticos, porque a política e a economia, elas dialogam juntas, para o bem e para o mal. Então, obviamente, quando eu digo existe muitas oportunidades nas áreas da administração, mas em finanças, especialmente, muitas oportunidades e com excelentes remunerações. Cuidar bem das finanças, eu sempre tenho dito que as finanças é que nem a íris dos olhos. Um iridólogo, ele consegue, pela íris dos olhos, enxergar o corpo humano. Tá? Se eu sou um bom financista, pelas finanças, eu consigo rapidamente mapear e enxergar todas as áreas, as demais áreas da empresa. E quando faço o diagnóstico de recuperação financeira, eu exatamente faço à luz das finanças e vejo que daqui um pouco a nossa distribuição está errada, nossos estoques estão superdimensionados, nosso ciclo operacional é muito longo perante o ciclo financeiro e eu gasto muito tempo e dinheiro para financiar a diferença entre o ciclo financeiro e o ciclo operacional, tá certo? Que meu prazo de recebimento de vendas é excessivamente longo comparado ao prazo de pagamento que eu tenho. Então, se eu recebo, em promédio, 60 dias e eu pago as contas num promédio de 30 dias, quem é que vai bancar a diferença? Da onde virão os recursos? Novamente, são decisões que estão fora do escopo financeiro, mas que têm uma implicação direta no Estado e na saúde financeira das empresas. Por isso que todas as decisões nas empresas, elas, antes de serem implementadas, elas precisam passar pela análise, pela avaliação financeira, para dizer, ok, financeiramente está tranquilo, não vai criar nenhum dano para as finanças das empresas, porque se as finanças não funcionam, o resto entra em colapso. Mauro, e agora imaginando assim, eu dona de uma empresa, estou com problemas financeiros, por onde eu começo? Que áreas da empresa eu aciono para poder chegar a um plano de recuperação financeira? Pelas finanças. Pelas finanças. As finanças vão te dizer, se alguém entender bem delas, o que causou tudo isso? Por que você chegou a esse estado de ter problemas financeiros? Em finanças, nós temos 3 conceitos. O conceito patrimonial,
o conceito econômico e o conceito financeiro. Vou permitir para falar um pouco rapidamente de cada um deles. O patrimonial olha o patrimônio, olha os bens, os direitos que a empresa tem, estoques, caixa, aplicações, recebíveis, imóveis, móveis, patentes, marcas. Por outro lado, tem o passivo, que são os compromissos, quem eu devo, salários, tributos, fornecedores, bancos, etc. E tem o patrimônio líquido, que de todo este patrimônio que eu tenho, eu tenho 1 milhão de patrimônio, mas tenho 800 milhões de passivo. Então, eu só tenho 200 milhões, que é capital próprio da empresa. O resto não é da empresa. Então, isso é importante analisar, do ponto de vista financeiro, a tua equação patrimonial. Como ela está se comportando? Como é que está meu capital circulante líquido? Como é que está minha liquidez geral, minha liquidez corrente, minha liquidez seca? Meu endividamento, como é que ele está calcado? Está no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? A qual custo? Como é que estão meus recebíveis? Quantos eu não vou receber mais? Fazer uma depuração desses recebíveis. Isso é, na verdade, patrimônio, gestão patrimonial. A econômica é lucro, lucro, prejuízo. Tá? Pronto. E quando eu falo em econômico da empresa, eu estou falando de superávit, ou de déficit, ou de lucro, ou de rentabilidade das vendas, de margem bruta, de margem líquida, de lucro líquido, de lucro bruto, mas todos eles se dialogam. O econômico se dialoga com o patrimonial e esse com o econômico. E vem o financeiro. O financeiro é fluxo de caixa, é grana, é grana. Fluxo de caixa é grana, ou seja, se hoje eu tenho que ter 10 para pagar, eu tenho 10. Se não tiver 10, eu não pago. Eu tenho que buscar mais 2 ou 3 para pagar as contas. Tá certo? Agora, então, dizendo isso, eu vou à sua resposta agora, à sua pergunta. Eu tenho que analisar quem deu causa a este problema financeiro. Aonde eu gastei indevidamente? Eu já me deparei com casos curiosos, por exemplo, onde o prolabore dos donos era muito alto, era insuportável pelo tamanho da empresa e do negócio. E ele sufocou a empresa. Então, a primeira medida é reduzir pela metade ou ficar sem prolabore um tempo. Meu Deus, cai a casa. Não, mas você quer salvar a empresa ou não? Se você quer salvar a empresa, esse é o teu sacrifício. Mas se você não quiser salvá-la, continue assim. Ou daqui um pouco, você tem um estoque de credor, de haveres, por exemplo. Você vendeu com prazos além da sua capacidade financeira, que também não pode. Então, eu quero aumentar as vendas. Lembra que antes falamos da queda das vendas? Porque eu tinha um prazo, eu pagava em 10 parcelas. Mas e quem financia esse tempo? De onde vem essa grana? Aí eu tenho que reduzir para 3, 2, só à vista. Pô, aí eu perco competitividade. Aí as vendas caem. E aí piora muito. Então, qual é a dosagem certa? Eu tenho que calcular. Pelas finanças, existem várias formas que me permitem calcular isso. Tá certo? Mas eu, por exemplo, será que eu não estou investindo muito em estoque? Quantas recuperações financeiras a gente fez com estoque? Ou será que pela equação patrimonial, lá pela variável patrimonial, eu não estou imobilizando demais? Será que eu não posso desmobilizar? Vender imóveis, vender terrenos, enfim, algo que faça entrar recursos para novamente normalizar o meu fluxo de caixa e recompor as finanças. Novamente, após eu recompor as finanças e a empresa entrar novamente numa atividade, diria aqui, normal, eu depois, com o resultado e com os lucros, que é a variável econômica, outra, eu posso começar a recomprar e reimobilizar, se as finanças permitem.
Porque muitas vezes essas decisões elas são tomadas muito mais no ímpeto, né? No afã de crescer, de ser grande, e aí não dá certo. Em finanças existe um vírus chamado overtrading. Esse é um vírus horrível, terrível. Tá? As finanças têm as vacinas para ele, mas nem sempre as empresas querem tomar essa vacina, tá certo? O que é o overtrading? O overtrading é quando uma empresa supertransaciona, ela cresce além da sua capacidade. A maior parte do colapso das empresas, da falência das empresas, ela se dá na fase mais linda delas. Qual é a fase mais linda de uma empresa? É na sua expansão, no seu crescimento. É que nem nós, como profissionais. Qual é a fase mais linda da gente? Quando a gente cresce, expande, tem visibilidade no mercado, tá certo? Mas essa é a fase mais perigosa também, porque aí pode ser que a gente se descuide. E a empresa, quando entra nessa euforia do crescimento, que é maravilhosa, só que ela é perigosa, ela tem que cuidar para não contrair o vírus do overtrading e crescer além da sua capacidade financeira lhe permite. Porque se ela crescer além da sua capacidade financeira, ela contrai o overtrading. E muitas vezes a intensidade de um ataque de overtrading, dependendo da gravidade, você, infelizmente, isso já aconteceu muito, pelo diagnóstico, você chega, você avalia e diz, olha, aqui não há saída, aqui é um pedido de autofalência e vamos fechar as portas, porque não há mais o que fazer. Então, nós podemos evitar tudo isso usando bem as finanças empresariais e para que outras áreas evitem os colapsos financeiros nas empresas. E aí eu não estou falando de tamanho de empresa. Isso vale para uma micro, para uma MEI, para uma média, para uma grande empresa. Os princípios são os mesmos, só muda o tamanho, a complexidade, é claro, o conjunto de variáveis, mas os princípios, eles são absolutamente muito parecidos. Bacana. Voltando a falar sobre o mercado de trabalho, a gente está falando de uma situação onde esse profissional vai atuar com empresas que vivem grandes dificuldades, eu não vou nem dizer nem pequenas, né, diante do que foi apresentado aqui, grandes dificuldades. Como é que é a remuneração desse profissional? Porque a gente acha que a empresa está quebrando e tal, mas é um profissional que ele vem para salvar a empresa, então ele não vem ali como um trabalho, às vezes, voluntário, ele vem como um trabalho essencial e fundamental para o futuro desse negócio. Perfeitamente, é bem isso mesmo. Novamente, são situações complexas, tá certo? Você está mais ou menos numa situação assim, se parar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, não existe saída fácil. Tá? Quanto aos valores, veja, se você quer salvar a sua empresa, você tem que saber o valor que você quer dar a um profissional para ajudar a salvar ela. Eu aprendi, ao longo desses meus anos de consultoria, de que, via de regra, o maior problema das empresas não são o problema das empresas, mas sim daqueles que dirigem as empresas. Porque se a empresa vai mal, alguém levou ela a isso. Ela não chegou lá sozinha. Eu falei antes que empresas é gente, organizações é gente. Essa gente, em todos os níveis, do estratégico ao tático operacional, levaram, durante um determinado tempo, por razões que precisam ser investigadas, a essa decadência financeira. Temos que verificar todas elas. E começar a fazer os cortes necessários, as interferências necessárias. Um profissional desses, ele se paga, se ele for bom, ele se paga. Mas é imprescindível
que a empresa assine com esse profissional um termo de compromisso de conduta, ou seja, que ela siga rigorosamente as orientações técnicas, que por mais duras que sejam, elas terão que ser seguidas. É mais ou menos quando a família quer salvar um ente querido, se depara com um profissional renomadíssimo, onde a família vende o que não tem para contratar este profissional da área da saúde para salvar este ente querido. Não se discute o valor, se discute salvar a vida. Tá? E se paga o que não se tem, e depois corre-se atrás. Este profissional, todavia, ele vai exigir uma conduta por parte da família e do paciente, porque senão ele também não vai assumir determinados riscos. Eu uso muito o modelo do Itchak Adizes. Eu trato muitas vezes as organizações como as clínicas na medicina. Tá? E, de um lado, eu tenho gente, do outro lado, eu tenho uma empresa, mas uma empresa onde tem muita gente. Tem muita gente que poderá e é afetada das distintas formas, e das formas, muitas vezes, mais negativas, que geram, inclusive, transtornos psicoemocionais para o resto da vida delas, por tudo o que passaram e estão passando na empresa. Né? Então, eu entendo que você tem que saber escolher o profissional adequado e também não só pela sua biografia técnica profissional, mas pela sua biografia ética e moral. Porque a gente tem visto também, nesses processos de recuperação financeira, muita coisa desagradável e que acaba virando, inclusive, processos na justiça, não por incompetência técnica, conceitual ou metodológica, mas por incompetência moral e ética desses profissionais envolvidos. E isso é muito comum acontecer também. Tá certo, Mauro. Eu queria trazer alguns dados agora do Sebrae que mostraram que a inadimplência nas empresas, 1 em cada 4 empresas são inadimplentes. Isso pequenas empresas, pequenos negócios. E a pesquisa também apontou que 30% dos orçamentos são para pagar dívidas. E, além disso, eu queria trazer um dado que está tramitando um projeto de lei que fala do devedor contumaz. E eles querem aplicar punições criminais, inclusive, para as empresas que estão devendo e não pagam. E, segundo o fisco, essas empresas estão devendo em torno ali de 100 bilhões de reais. Como é que se enxerga todo esse cenário das empresas brasileiras? Vou dividir a resposta em 2 partes. Primeira parte, sobre os devedores contumazes. Sim, é verdade. Tem empresas que financiam o seu crescimento, não é com lucro apenas, financiam com um passivo tributário. Não pagam os impostos, recursam, levam, e ao não recolher os impostos, que já está no preço de venda, quando eu digo que empresário não paga tributo, que ele recolhe tributo, eu muitas vezes não sou compreendido e sou até criticado, mas eu continuo afirmando e defendendo tecnicamente. Por que o empresário recolhe tributo e não paga tributo? Porque o custo de qualquer tributo tem que estar no custo e, portanto, no preço de venda. Quem paga os tributos, via de regra, é quem consome os seus produtos e serviços. Eles estão no preço de venda, fazem parte da estrutura de custos dos produtos ou dos serviços. E, ao cliente consumir, estando no preço de venda, a empresa recebe dentro do preço de venda e recolhe ao Estado, ao município, à União, esta parcela que não lhe é devida. Se eu não recolher, eu me aproprio indevidamente dela e uso dela para crescer. E isso tem acontecido muito, então acho correto essa medida, não sei se será aprovada, mas para os devedores contumazes que se apropriam dos tributos que não recolhem para crescer, e aí nós temos bilhões que a União, os estados e os municípios têm para receber, e sem esses recursos eles deixam de investir
na saúde, na educação, na habitação, no saneamento básico, em creches, enfim. Veja, como isso tudo tem um encadeamento. Então, em primeiro lugar, esse é o meu entendimento sobre os devedores contumazes. Se 30% estão endividadas, ou têm dívidas, ou o seu orçamento é para pagar dívidas, nós voltamos àquela questão anterior. Por que elas se endividaram? Qual é a origem do endividamento? A primeira coisa que eu faço no diagnóstico é checar quando começou a dívida e por quê. Isso eu consigo descobrir pelas finanças. Novamente, várias podem ser as razões que eu aqui já manifestei. Expandir demais as minhas vendas a crédito, expandir demais o meu negócio além da minha capacidade financeira, estoquei demais, me imobilizei demais, minha estrutura, o meu prolabore é muito elevado para o tamanho da minha empresa, eu tenho um padrão de vida como proprietário que não poderia ser aquele porque a empresa não suporta pagar isso. Então, eu tenho que identificar a gênese. Qual é a gênese desse meu endividamento? Onde ele começou? Por que ele começou? E eu consigo reconstituir a curva do endividamento. Porque senão, se eu não olhar isso, eu vou continuar me endividando mais. Não adianta eu ter linhas de crédito vantajosas, ou em tese vantajosas, que não existe uma vantajosa, mas, enfim, mais adequadas, se eu não for no âmago da questão. Eu estou, na verdade, colocando o problema para baixo do tapete. Tá? E ele vai continuar se mexendo e vai continuar gravando. Então, eu tenho que ir na raiz dos problemas. Quem causou o endividamento? Por que eu tive que tomar dinheiro? Aí, é claro, eu vou adentrar numa outra questão. Quase poucas são as empresas, pelo menos as micro e pequenas, que iniciam o empreendimento sem um business plan, sem um plano de negócios. Tá? Então, a maior parte delas já começa mal. Sem um plano de negócios bem estruturado e você seguindo ele direitinho na sua implementação, você evitaria muito isso. Então, o que acontece? Eu não tendo um plano de negócio, eu tinha imaginado 1 milhão, 100 mil, vai, e eu estou com a minha fábrica quase pronta. E terminou o recurso que eu não havia feito o plano de negócio, mas que eu havia imaginado que seria, porque eu já tinha uma experiência com um outro empreendimento, mas, na verdade, não foi nada disso. E faltaram mais 200 mil. E aí, eu não posso deixar agora, faltando 20%, 10%, eu preciso de 200 mil, eu tenho que terminar, começar a fábrica tem que rodar. E aí eu busco o dinheiro. Eu já busco dinheiro, e de forma inadequada, muitas vezes. Então, eu já começo, do ponto de vista técnico-financeiro, numa situação bastante em desvantagem, tá? Porque ela não estava prevista. Agora, como é que eu vou recompor esses 200 mil e mais os juros e serviços da dívida? Como eles não estavam previstos, quem é que vai pagá-los? O meu lucro? E quanto tempo eu levo para gerar lucro? Porque, normalmente, você tem um payback, que é o tempo de recuperação do investimento, o tempo de recuperação do capital, que leva de 3, 4, 5 anos. Mas o meu credor vai esperar esse tempo todo? Qual é o prazo que eu tenho para pagar esses 200 mil? Vocês compreendem, então, como tudo tem uma cumplicidade muito grande entre conexões importantes entre todas essas variáveis que eu preciso compreender para poder traçar medidas de saneamento financeiro. É isso mesmo, Mauro. A gente queria agradecer imensamente pela sua participação aqui no podcast da administração. Uma excelente aula, né, aqui para a gente sobre finanças. E eu queria agradecer, Mauro, pela sua presença, agradecer a participação aqui também do Rodrigo hoje aqui com a gente. Muito obrigado.
E a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Obrigada, Mauro. Muito obrigado a vocês, obrigado ao Conselho Federal de Administração, à CCM, feliz em reencontrar o Rodrigo e lhe conhecer, mesmo que virtualmente, né? Saudades de todos vocês aí, e quem sabe em breve eu possa tomar um cafezinho aqui. Espero que eu tenha não confundido as pessoas, que eu tenha ajudado as pessoas, e permaneço humildemente à disposição para quem quiser me contactar, para que eu possa ajudar a diminuir o sofrimento para quem sofre de colapsos financeiros e aqueles que contraem, eventualmente, um overtrading de forma inadequada. Muito obrigado. Obrigada. Antes da gente terminar, vou fazer aqui os nossos créditos finais, que esse episódio do podcast da administração foi produzido pela Adriana Mesquita e apresentado por mim, Sacha Burdet, e por Rodrigo Miranda. Teve trabalhos técnicos de Thiago Rocha e é uma realização da Câmara de Comunicação e Marketing do CFA, sob direção de Mauro Leônidas e coordenação de Gerson Freitas. Show de bola, uma equipe excelente. Obrigado, viu, Sacha, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Sigam o nosso canal. Compartilhe essa publicação, deixa o likezinho também nesse vídeo, porque sempre que tiver conteúdo novo por aqui, você vai ser muito bem informado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.